Em qualquer coisa que você vá fazer, você tem que ser bom no que faz. Se você é um funcionário, se você tem o seu próprio negócio, você tem que ser bom no que faz. Que você sendo bom no que faz, você vai conquistando as pessoas, você vai ganhando mais espaço. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do CultiveCast, podcast que te conecta com o futuro do agronegócio. Eu sou Josi Prado, estou mais uma vez aqui com o Luiz Eduardo Cassuia. Tudo bom, Luiz Eduardo? Tudo bom, Josi, muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar de agro, vamos falar de futuro. E hoje com um convidado muito especial, que tem uma história inspiradora, um empreendedor nato. Isso aí, a gente está com uma expectativa aqui muito legal para esse episódio. Mas antes de apresentar o nosso convidado especial, né, a gente precisa agradecer aí os nossos apoiadores, aqueles que permitem que o podcast aconteça dentro do Movimento Cultive Futuro, que são eles, a Essere, a Fibermax, a Biotrop e a Ouro Fino. Muito obrigada, pessoal. Se você quiser conhecer os outros apoiadores do Movimento Cultive Futuro, a gente tem um time muito de peso, né, que está ajudando aí nas ações do movimento. Entre lá em cultivefuturo.com.br, nosso site. Esse Cultive é com K. E você também aproveita para conhecer todas as ações do movimento. Se inscreve na newsletter, que é gratuita também, para você receber todo o nosso conteúdo aí semanalmente, beleza? E agora apresentando o nosso convidado especial. Estamos aqui com o Marcondes Farias, que é empreendedor pernambucano, sócio proprietário da Mauriceia Alimentos. Tudo bem, seu Marcondes? Seja bem-vindo. Bom dia, Josi. Bom dia, José. Gostaria de agradecer o convite aqui do CultiveCast. Estou muito honrado com o convite e espero contribuir com a nossa vivência, com a nossa vida na avicultura nesses anos da Mauriceia Alimentos. Isso aí, a gente está muito feliz com a sua presença aqui, porque realmente é raro, né, a gente conseguir trazer um empreendedor assim, com essa história, né? Então a gente tem que valorizar, porque hoje a gente sabe que a Mauriceia é um polo muito importante para a região, né, que traz fortaleza para a economia da região, que traz oportunidades, né, para as pessoas de trabalho e muito mais. Então a gente fica muito feliz com a sua presença. E vamos começar perguntando um pouco da sua história, para a gente saber, conhecer de onde você saiu, né? Como é que foi essa trajetória até chegar aí hoje no momento que você está. Desculpe, Luiz, eu estava com o José antes na cabeça aqui numa ligação. Luiz. Vamos lá. Senhor. Pois é, Josi, eu comecei muito cedo. Seus pais são empreendedores também? Meus pais tinham, na época, padaria e depois construíram fábrica de biscoitos e massas. Que legal. E logo cedo eu parece que tinha mais aptidão para trabalhar do que para estudar. Aí estudei pouco e trabalhei mais. E com 15 anos eu já estava iniciando a minha atividade na avicultura. Eu gostava muito de criações. Morava numa casa na época, em Nazaré da Mata, onde moro até hoje, cidade pequena lá do interior de Pernambuco, da Mata Norte. E atrás de casa eu já comecei a criar algumas galinhas e tal, produzia uns ovozinhos e levava os ovos para vender na padaria. E comecei a gostar de avicultura, né? Então, com 15 anos, na verdade, eu comecei numa granjinha que meu pai comprou e tinha uns aviários lá. Eu disse, pronto, agora é tudo que eu precisava começar, né? Com a granjinha aqui. Era 2.500 pintinhos que alojavam nessa granjinha, né? Então, era a capacidade de 2.500 pintinhos, pequena, mas foi o início lá da nossa avicultura, basicamente. Depois, então, isso 3 anos depois, apareceu a oportunidade de uma granjinha maior e meu pai perguntou, você está gostando? Você
você toparia dar um pulinho a mais, tal. Realmente eu devo, assim, tudo que eu tenho a ele, né? Ele foi um grande incentivador, me ajudou, embora depois eu fui pagando com o que ele investiu, né? Mas sem aquele início ali, nada era possível, ia ficar muito difícil, né? Ia ter que estudar, me formar primeiro e tal. Mas foi o segundo passo, foi uma granjinha que nós passamos, a segunda granja passamos para 20 mil aves, né? Foi o segundo passo. Depois, aí já com o recurso próprio nosso, do trabalho ali, né, e tudo, fomos crescendo, que partimos para mais uma granja em Carpina, nesse local, onde depois nós fundamos em 88 a fábrica de ração, e nessa granja nós passamos de 20 para 100 mil aves. Um alojamento um plantel de 100 mil aves. Aí eu comecei já a ficar tomando mais gosto pelo negócio, né? E daí foi onde surgiu a necessidade, a ideia de expandir o negócio com integração. Porque construindo granja, o capital era muito alto, e com integração você tinha a responsabilidade basicamente do custeio da criação, mas o investimento no ativo é do integrado, né? E isso foi muito bacana. A gente, em 88, nós começamos com a fábrica de ração e iniciamos a nossa integração, que aí pudemos aos poucos ir crescendo e tomando corpo. Iniciamos nessa fábrica de ração, vendendo ração para terceiros, que na época, a ração naquela época era uma coisa fechada, uma formulação complicada, era um negócio bem misterioso, complexo, né? Misterioso. E eu fui estudar e tal, fui estudar um pouco nutrição com alguns amigos veterinários da época, e comecei a formular as nossas rações, começamos a vender ração. Sempre a minha vida foi muito marcada por desafios, né? Nessa época, tinha duas grandes multinacionais vendendo ração, que era a Purina e a Cargill. E fora mais umas 2 ou 3 fábricas local. E para entrar nesse mercado foi dificílimo, mas esse mercado foi importante para a gente, né? E quem trabalha com honestidade, quem procura fazer as coisas certas, dificilmente dá errado, né? Então, o desafio foi posto, e na época eu mesmo fazia tudo. Era nutricionista, era gerente da fábrica, era vendedor. Fazia tudo, né? Com ajuda, é lógico, de algumas pessoas abaixo. Mas aí, para entrar nesse mercado de ração, que até hoje nós estamos nele, foi duro. Tivemos que tipo, olha, chegar numa granja, um comprador de ração, né, e dizer, olha, a minha ração, você pode confiar que o nível, os nutricionais são muito bons e tal, blá, blá, mas você não é obrigado a acreditar. Mas eu vim aqui fazer uma proposta, eu fiz muito isso, muito isso. Eu assino um documento que você quiser, você bota um lote dos seus frangos com a minha ração, e que ele der a menos de produtividade, você pode descontar do nosso pagamento, né? Olha só. E muita gente ficava espantado, será que esse cara vai pagar? né? E aí alguns começaram a usar a ração. Nunca paguei um decréscimo de ninguém, porque eu sabia o que estava fazendo, né? E aí começamos a ter a nossa participação no mercado também. É lógico,
modesta, porque o mercado é grande, né? Mas começamos a participar, a vender. E isso foi muito importante, que trouxe para a gente, naquele momento, um poder de compra maior. Na época, nós juntávamos o consumo próprio, que não era grande, com o consumo das vendas de ração. Então, já podíamos comprar por um preço melhor os ingredientes da ração, né? A parte vitamínica, medicamentosa, tal, mais farelo de soja, essas coisas todas que se usa na composição da ração. Foi muito legal. Depois então houve a necessidade de verticalizar verticalizar a atividade, porque criávamos frango, mas comprando pinto. Então passamos aí, precisávamos aí de construir a nossa granja de matriz em incubatório. Fizemos isso em seguida. O mercado de frango na época era muito difícil no Nordeste por conta do custo de produção. E o Sul e o Sudeste, a gente sabe que foi quem iniciou com a avicultura e quem até hoje tem o maior plantel avícola do país, né? Mas isso tudo também com a ajuda dos grãos que estavam ali pertinho, né? E o custo de produção era menor. O Nordeste tinha que comprar milho, no mínimo no Goiás. Não existia, nos anos 80, 90, produção de milho e soja no Nordeste. Isso era o grande entrave, né? Mas a oportunidade de negócio que a gente tinha, por outro lado, no Nordeste, é que o consumo de frango abatido na hora era muito grande. E a população não gostava de frango congelado, né? Não tinha um hábito e tal. Só se vendia frango congelado nos anos 80, ali, 90, no Nordeste, nas capitais. No interior, no supermercado, não tinha não tinha nada de frango para se vender no supermercado de interior, nas mercearias tal do interior. Então, era muito forte essa venda de frango abatido na hora, onde os estados do Sul e Sudeste, que produziam muito, não tinham como levar esse produto para lá, né? Então, era mais caro, por conta do custo, mas tinha esse mercado. Então, foi uma oportunidade de mercado bastante significativa. Até hoje ainda, esse mercado resiste no Nordeste. Menos, mas resiste, né? Alguns estados do Nordeste, como a Bahia, já tem bem menos. A Bahia foi um dos estados do Nordeste que mais construiu abatedouros. São médios, grandes, pequenos, mas construíram bastante abatedouro com inspeção. Mas se você vê da Bahia para cima, o consumo de frango vivo frango abatido na hora ainda é significativo, né? Não como era, né? Mas ainda é significativo. Eu ia perguntar sobre essa questão, né? Porque o mercado realmente se concentra ali no Sul. Qual que era a vantagem e a desvantagem de ter começado aqui no Nordeste? Mas então a gente vê que é a questão do custo, mas ao mesmo tempo um mercado que não tinha ninguém, né, para suprir ali a demanda, né? E esse hábito alimentar, né, da resistência do frango congelado era uma coisa enorme naquela época, né? Uma barreira enorme. Por volta aí do ano 2000 para frente, já tínhamos em Pernambuco 3 abatedouros industrial, ainda com produção modesta, assim, vendendo muito nas capitais, né? Um mercado muito fechado ali com 3 grandes grupos ali de varejo que dominava a capital. E aí chegou a hora assim que nós pensávamos, o que é que a gente vai fazer? Crescer a produção de frango vivo para vender para esses abates, esses pequenos abatedouros que abatiam e vendiam
frango quente, já não era assim tão promissor, porque já estava, o volume já estava meio inchado ali, né? E aí resolvemos apostar na construção do nosso abatedouro. E foi um desafio incrível, né? Foi um desafio, assim, nós achávamos que o frango vivo ia cair, de preferência, muito rápido, mas não caiu tão rápido assim. Até hoje resiste. Acho que 30% do frango consumido em Pernambuco ainda é frango abatido na hora. Quer dizer, é muito forte ainda, né? Sim. Acho que 30% ou perto de 30%, é muito forte. Mas o desafio da construção do abatedouro também foi muito grande. Por quê? Para entrar nessas 3 grandes redes da capital, foi difícil, porque já tinha 3 fornecedores ali e é mais um novo, quem é você, do interior, né? Foi outro desafio enorme. E a gente disse, e agora? O que é que nós vamos fazer? Existiu um movimento de vocês buscarem nos concorrentes, por exemplo, conhecer, né, o passo a passo? Existiu esse movimento de vocês tentarem lá ver como é que era o processo? Como que vocês construíram esse conhecimento? Porque não era expertise, né? O que vocês fizeram para conseguir esse conhecimento para poder lançar no mercado? Existe na avicultura uma comunicação muito boa entre os profissionais, né? Profissional de laboratório, profissional de nutrição, e que visitam as empresas, que fazem palestra. A gente participa de feiras, de encontros, de simpósios. Isso tudo também, né, foi essencial, né, para irmos conhecendo melhor a atividade. Essa questão do abatedouro, no início, foi terrível. Então, nós pensamos uma coisa e foi outra, e tivemos que mudar de estratégia, e criamos uma estratégia assim que depois foi fantástica, né? Nós pensávamos, por que o interior não compra frango resfriado, não compra frango congelado, não come? É hábito, né? Então, vamos tentar mudar esse hábito aos poucos. Questão cultural, né? É cultural. Aí, estava entrando nessa época uma empresa chamada Freecon, de Portugal, em Recife. Fabricavam lá em Portugal e vendiam esses resfriadores, tipo freezer, tal, horizontal. E aí conversamos com ele para ele fazer uma adaptação nesses resfriadores, onde fizesse uma grade logo abaixo da tampa, para a gente expor os produtos lá, e abaixo dessa grade com uma porta para a gente guardar o produto lá como armazenado, e depois ao ponto que fosse vendendo o do expositor, iam reabastecendo. E aí foi outro desafio. Nós entrávamos nos supermercados do interior, na mercearia, e disse, olha, tem uma proposta para você. Você não vende frango, você não tem faturamento com frango. Eu queria lhe dar em comodato um expositor, lhe fornecer frango resfriado. E no que você não vender, a gente recolhe de volta o produto, você não vai perder nada. Então, ou você ganha, ou você ganha, você não tem como perder. Não tem né? prejuízo. E isso deu certo. Olha só. Olha isso que deu estratégia, certo. né? Aos poucos, aí um supermercado bota, aí o supermercado vizinho diz, olha, estão vendendo frango lá no meu concorrente. Muita gente ligava, e aí, como esse freezer vocês vendem? Não, a gente vai lá incomodado, né? E aí desenvolvemos nossa abatedouro no interior. Foi quem levou o frango resfriado e congelado para o interior, foi a Mauricéia. E foi muito bacana isso, né? Foi, assim, engraçado. Depois que as grandes redes viram que nós estávamos no interior, e que alguém que morava no interior e morava na capital, tinha negócio no interior e morava na capital, começava a procurar, porque marca é um negócio interessante. Você comprou, gostou, você quer comprar novamente porque deu certo, né?
E aí, algumas pessoas procurando o frango Mauricéia na capital. Aí foi quando conseguimos entrar, depois de um bom tempo, também nas grandes redes, né? Foi uma batalha e tanto, essa parte aí. E me recordo agora, esses dias eu estava vendo uma matéria sobre a Havan, né, uma grande lojas aí do varejo, não, Omega no Brasil. O Luciano, ele iniciou a trajetória focando nos interiores, né? Ele pensou, eu vou criar uma loja muito bonita, né? Vai ser um cartão postal da cidade, porque no interior não tem shopping, né? Então o shopping do interior vai ser a loja Havan. E lógico, depois com o avanço ele foi expandindo para grandes capitais, mas no início dele ele conseguiu dominar o mercado interior e ele entendeu também o potencial per capita que tem nos interiores, né? Um poder aquisitivo muito maior, muitas vezes, olhando essa análise per capita, do que de algumas capitais do Brasil. Então ele olhou para um nicho diferente ali, né, São Marcondes, focando no interior, enquanto os grandes, os concorrentes, focando só nas capitais, em grandes cidades, né? Isso mesmo, pois hoje, né, foi parecido com a nossa trajetória lá da parte de abatedouro. Eu gostei muito das estratégias, né? Lógico que tem que ter uma garantia, uma confiança no produto, né? Teve a estratégia das rações, a estratégia de entrar nos supermercados, né, no formato comodato, e essa estratégia foi tudo idealizado pelo senhor na época. O senhor sentava, analisava o mercado e falava, vamos apostar. Como é que era o desenho dessas estratégias? Ô Luiz, acho que é Deus, né? Às vezes você até vai dormir pensando numa coisa e aí aquilo fica ali a noite toda, você cochila e volta e termina às vezes até sonhando com a solução. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu de tudo, né? Já aconteceu analisando o mercado, já aconteceu de tudo. Não, a gente não acerta todas, né? Mas tem muitos lances assim que acho que é o aperto mesmo na hora que você tem, o que é que eu vou fazer agora? Aí passa a pensar numa velocidade maior e a solução vem. E a solução termina vindo. Né? Na verdade era um teste no início, né? Depois virou a solução, né? Deu certo. Mas de fato, isso é bom. Hoje a Mauricéia tem 38 anos de existência, tá correto, né? Essa informação. Sim. E quase a minha idade praticamente. E assim, dentro desse período, a gente imagina, né, todos os movimentos que aconteceram politicamente, a questão lá da inflação, né? Depois, recentemente, a pandemia. O que o senhor fala em relação aos desafios frente a esses acontecimentos assim maiores que interferem, né? Acaba interferindo no mercado? Você lembra, assim, alguma dificuldade por conta desses eventos que vocês também conseguiram contornar de alguma forma? E anexando a isso também, né, Josi, senhor Marcondes, aproveitando, acho que seguindo a linha do tempo, se puder falar da vinda também para o oeste da Bahia, né? Então, a expansão, né, avançando os investimentos, saindo do Pernambuco e também vindo para a Bahia, né? Como é que foi esse movimento para a gente já linkar com os desafios, né? Pois é, José, esse desafio, Luiz, a gente passa, né? Passou, né? E sempre passa e vai passar sempre. São fatos que agora, por exemplo, essa guerra dos Estados Unidos com o Irã afetou demais o petróleo, né? E o petróleo energia, combustível, e aí já mexe com tudo quanto é setores, né? Porque tudo praticamente gira em torno de energia, e petróleo é a principal energia que nós temos ainda no mundo. Mas essas situações, ela afeta geralmente mais uns setores do que outro. É lógico que a avicultura foi em algumas dessas ocasiões mais afetada e menos afetada. Mas eu costumo dizer o seguinte, que quando a dor é para todos, é mais fácil encontrar uma solução. Agora, quando o problema é só seu, aí é difícil, porque você que tem que resolver sozinho, né? Mas quando é para todo mundo, vai ter que se arrumar uma solução mais rápida, porque todo mundo está ali sofrendo, né? Então, esses grandes acontecimentos, tal, e pandemia, que houve essas tragédias,
ela afeta, mas afeta como afeta todo mundo, então a solução termina vindo. Então, é preciso um pouco de paciência, é preciso, quando você passa por uma região de turbulência, você tem que estar ali um pouco preparado, né, ali financeiramente, preparado com um time bom e tal, montar a sua estratégia. Eu acho que o consumo tende a diminuir, então eu vou dar um rezinho aqui na produção e vou me prevenir para se baixar muito o preço, a gente não perder tanto. Então essa estratégia você tem que ter. Não pode assim dizer, o meu concorrente tem um plantel de X, eu tenho de X e meio, aí eu não quero reduzir o meu para não ficar mais baixo do que eu concordo. Não, eu acho que negócio não dá para você botar emoção no negócio. Se bota pouca emoção. Negócio você tem que botar muita razão, né? Então, essas crises eu acho que não é assim, ruim, é ruim tudo, mas com calma a gente consegue passar, porque é para todo mundo, né? Aí, Luiz, vendo a questão, por que a gente resolveu vir aqui para Luiz Eduardo, no passado, como a gente não tinha grãos no Nordeste, ou tinha muito pouco, né? Sofríamos muito com esse abastecimento. Dependíamos muito do subsídio do governo. O governo criava os programas para atender as regiões que não tinham grãos e dava um subsídio para esse transporte do grão, né? E isso aconteceu por muito tempo e ajudou muito, mas era desgastante, porque saía governo, entrava governo, aí um pensava de um jeito, outro pensava de outro, aí não, isso eu vou ter que cortar porque não sei o que, não vou renovar, e daqui que as associações avícolas do Nordeste convencesse o atual ministro da Agricultura, né, e sensibilizasse, explicasse o problema e tal, e demorava um tempo. Então, aí os custos de produção da gente iam lá para as alturas, porque nós perdemos por vários tempos esse subsídio, que era importantíssimo. E eu pensei, meu Deus, vou passar o resto da minha vida dependendo disso. É muito ruim, né? Muito ruim. Eu vou procurar uma região onde tenha grão para construir um complexo avícola. Eu sei lá até quando isso vai piorar, vai melhorar, mas graças a Deus nós viemos para cá, foi bom. E, por outro lado, a agricultura do Nordeste cresceu muito, né? Principalmente os estados mais próximos do Nordeste em relação a onde se produz mais, que é o Ceará, Pernambuco, ali Alagoas, com a vinda da produção do oeste da Bahia, do Piauí, do Maranhão, a realidade foi se tornando cada dia mais favorável, né? Antes a gente chegava a comprar milho no Mato Grosso. Olha só. É incrível o negócio desse. Outro lado do país. Você pagava mais num frete do que no produto. Muitas vezes aconteceu do milho chegar ardido, ruim e tal, e você dizer, pô, se eu for devolver esse milho aqui vai ser mais caro do que eu jogar ali fora. E ter que você lidar com isso e tudo mais. Esse foi o grande incentivador da gente querer montar uma avicultura fora. Até então nós queríamos crescer mais em Pernambuco mesmo, na Paraíba, ali naquela região, mas a vinda para o Luiz Eduardo foi atrás de estabilidade na produção, né, ali. E nas nossas contas, como até hoje ainda é parecido, você produzindo em Luiz Eduardo, levando para Pernambuco, por exemplo, produto, chegaria lá do preço até um pouco mais barato do que produzir lá. Isso hoje a conta está ficando mais apertada, né? Assim, porque aí entra em jogo também a questão da mão de obra. A mão de obra nas cidades que tem mais negócio, que tem mais oferta de emprego, começou a ficar difícil hoje mão de obra. Lá em Pernambuco a gente ainda tem uma
uma qualidade melhor de oferta de mão de obra. Mas com tudo isso, o nosso investimento aqui, a vinda nossa para cá, foi satisfatória. É lógico que como muitos produtores agrícolas passaram por problemas aqui de fiscalizações, excesso de fiscalizações e coisas até que assim exagerada, e a gente também sofreu, como muitos daqui sofreram. Essa talvez seja a parte assim mais difícil que nós passamos, né, aqui no oeste da Bahia. Mas enfim, tem que lutar, tem que trabalhar, tem que perseverar, tem que ter paciência, né? Essa vinda? Nós chegamos para aqui exatamente quando a Luiz Eduardo foi emancipado. 2000. Olha só. O prefeito na época era Osiel, e nós estivemos por aqui olhando, gostamos da região, disse, olha, vamos ficar o pé aqui. Potencial. E aí foi uma batalha danada, né, essa vinda. Assim, teve vários problemas. Entre os problemas que nós tivemos, o maior deles foi, infelizmente, não ter conseguido convencer os produtores a construir a viagem para fazer a integração. Nós temos somente aqui um integrado que não é da família, e o restante dos integrados são da família, que cada um construiu uma granja, eu construí duas, o filho outra e tal, e a própria empresa construiu algumas granjas grandes, e hoje o plantel daqui nosso da Bahia, ele assim, praticamente 90% próprio e 10% de integrados. Diferente de Pernambuco. Completamente inverso. Pernambuco nós temos 90% de integrados e 10% próprio. Temos 180 integrados. São integrados menores, mas completamente o inverso, né, de lá para cá. E isso atrasou muito o nosso projeto, porque construir esses aviários, né, e gerir, aí foi muito doloroso, muito... Um outro negócio, né? Dinheiro, um outro negócio, né? E senhor Marcondes, aproveitando essa questão do modelo de integrado, né, o senhor falou anteriormente lá, quando teve esse crescimento lá no Pernambuco, por que o senhor acha que o produtor da região acabou não avançando ainda para esse modelo? E até, né, que dica o senhor poderia dar para os produtores que talvez estejam interessados, né, não sei se tem espaço ainda para esse modelo de integrado? Fala um pouco mais sobre esse modelo. Se há uma preferência também, né? Hoje, já que também tem as duas experiências. O Luiz, a gente terminou construindo a viagem para atender a primeira etapa do projeto nosso. Quase toda. Falta uma besteirinha, assim, em termos de capacidade de granjas, né, de alojamento. A gente precisa consolidar essa fase aí que nós estamos esse ano nós vamos chegar ao abate de 120 mil por dia. Entramos com o segundo turno no começo do ano, estamos abatendo 80 mil e até o final do ano a gente tem a viagem para ir para 120 mil frangos por dia, né? Pode ser que a gente não avance todo, depende de mercado, mas o nosso desejo até o final do ano nós estamos abatendo 120 mil por dia. E isso chegou com muito atraso por conta do que eu falei dos aviários. Mas eu acho que eu sei que a região daqui ela é composta por grandes produtores, né? Produtores que plantam muito, áreas grandes e tal. E eu sei que para isso, na cabeça deles e tem uma certa razão, se incomodar com construir, fazer uma granja com 6 aviários, com 8, isso aí ia dar um pouco de trabalho e tal. Mas eu acho que foi errado. Acho que eles não pensaram, podiam ter pensado em construir, porque a granja vem somar, né? Os aviários automatizados precisa de uma quantidade pouca de mão de obra. Tem a questão do esterco, isso que eu ia comentar. que é
um adubo fantástico para a agricultura, Sim, né? total. Combate isso, aquilo, tal, tem efeito residual, né? E outra coisa, sempre um produtor tem um filho, um genro, tal, então faz a granja para o genro aqui, o genro toma conta e tal, faz uma sociedade, né? Eu acho que era uma oportunidade boa, acho que era. Eu não sei se por não acreditar numa empresa que não é uma multinacional, que não é uma mega empresa, é uma empresa média, talvez, será que esse pessoal vai ficar? Será que vai aguentar? Pode ser que também tenha sido isso, né? A gente tem que entender o outro lado, né? Às vezes a gente pensa só na gente e esquece de pensar nos outros. Não estou aqui criticando, nem tirando a razão deles, mas eu acho que se tivessem feito, né, tinha sido uma boa. Depois dessa consolidação dessa primeira fase, o nosso abatedouro ele está com toda a estrutura física para dobrar para 240 mil. É lógico, 120 vai ter que ir para 140, né, até chegar lá. Gradual. Não é assim. Que nós precisamos para isso vai ser colocar os equipamentos, mas a parte física já foi construída para 240 mil por dia, né, de abate. Acho que nessa próxima fase, quem sabe a gente tem mais sorte, o produtor pense um pouco diferente, né, e já mude de ideia com relação à construção dos aviários, que eu acho bacana esse negócio, né? E só por curiosidade, qual que é o tamanho mínimo de uma propriedade assim para atender vocês, em que a família consiga sobreviver só disso, digamos assim? Mas, Josi, você com uma área de 10 hectares, você já consegue fazer uma granjinha boa, um núcleo que pode ser, que é bom em dois aviários, pode ser de 2, 4 ou 6 aviários, ou 8 aviários. Cada aviário, normalmente, aloja 30 mil aves, né? Então, você faz uma granjinha com 4 aviários, são 120 mil aves. É uma granjinha boa, muito boa já, né? E se isso vai tirar de uma área de um produtor rural, não é nada, né? Não é nada. E o pessoal que queira esse modelo de negócio, como é que entra em contato com vocês para fazer esse tipo de conversa? Lá na fábrica de ração. Lá na fábrica pode ir lá, pode na recepção, falar? Pode falar comigo mesmo, pode falar com o Eduardo Mota, que fica aqui nessa unidade direto, junto com minha filha Messia. Ele é o coordenador dessa parte. E tem também o nosso veterinário, tem um gerente da integração, né? Mas indo na fábrica de ração a gente direciona, ajuda. É uma oportunidade de negócio, né? Até eu tô pensando aqui, será que uma com meu esposo? É uma forma de verticalizar também, né, seu Marcondes? Muito legal, muito legal. A gente vê que o produtor hoje, né, você olha grandes centros, né, em alguns lugares nos Estados Unidos, em outros países, o pessoal, além da produção, eles vieram verticalizando também, né, o seu trabalho, buscando agregar valor naquilo que ele produz, né? E num momento desafiador desse que a gente vem, uma guerra Estados Unidos e Irã, né, adubo subindo, né, o petróleo subindo naturalmente, quem tem as camas de frango ali, o adubo, né, o esterco da galinha, tem uma fonte riquíssima de adubo. Então você pode se dar o luxo muitas vezes de eu consigo fazer algo dentro de casa aqui hoje, né? Trabalhar com um custo menor já e não perder minha produtividade, pelo contrário, ganhar mais produtividade. Então, são vários fatores positivos aí. E é bom a gente falar, explorar, porque eu acredito que muita gente às vezes não conhece, né? Não sabe que tem essa possibilidade. Sim, exatamente. E até interessante que o senhor fez um movimento contrário, né? Já que os produtores não vieram, acabou se tornando produtor também. Pois é. Teve alguma em relação a isso? Não, José, essa parte de... essa nossa entrada um pouquinho aí, participar um pouquinho da agricultura foi por acaso, uma oportunidade que trouxeram para a gente de uma área que estava aí ofertada e não tinham vendido, e aí era uma oferta muito boa, um valor muito bom, e terminou nós adquirindo e íamos ampliar a pecuária, que a gente tem uma fazenda de
de criação de boi aqui em Barreiras. E íamos ampliar. Mas depois resolvemos, olha, mas o boi não está essas coisas na época, vamos tentar aqui produzir uma sojinha, pelo menos um pouco do que a gente usa, né? E aí isso nasceu dessa compra, por acaso, de uma oportunidade boa, né? E incentivo de algumas pessoas, rapaz, compre que dá certo, né? E aí nós entramos, mas assim por acaso mesmo, não foi nada planejado, não, foi Olha só, por acaso. O bom é que dá para usar bastante do adubo mesmo. Lá, né? É verdade. Mas hoje eu acredito que a demanda é grande também, né, São Marcondes? Tem muita gente, muitos produtores interessados no adubo, né? Rapaz, graças a Deus. Foi outro desafio também aqui, foi o adubo. O esterco, apesar de a maior parte dos produtores daqui serem do sul, né, ali do sudeste, né, que já conhece a avicultura, que já conhece esterco, mas talvez pela facilidade que tem o adubo químico, né, e não queria se envolver e tal, com mais uma coisa. Isso foi realmente, no começo eu tive que doar algumas cargas para um produtor. Olha, bota para tu ver na soja como fica, né? Vendi para pagar com 2 anos, com 3 anos. Então fizemos um bocado de promoção aí para, né? A turma do café foi engraçado. A turma do café, mas o custo do esterco então não é caro, é barato e tal. E eu sei que fizemos um café da manhã para conversar com uma boa parte dos produtores de café daqui. E ficaram lá a discussão, e se dá, se não dá e tal. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer. Eu gosto dessas coisas, viu, Luiz? Dos desafios, né? Eu gosto de desafio. Você usa o esterco. Lógico, você vai substituir uma parte, você vai fazer a sua composição, o seu balanceamento nutricional, vai usar o esterco e tal. Se o esterco for pior ou for mais caro, ficar mais caro do que o que você usa hoje, você só paga a mim depois que você colher. E você desconta aquilo que você perder. Ou você me paga aquilo que você ganhar a metade, né? Você vai ou não perder nada, ou ganhar a metade do que a sua produtividade aumentar na área que você colocar o esterco. Não precisei mais dizer nada e comecei a vender esterco para o pessoal do café. Até hoje eles compram. E aí usaram e gostaram e continuaram, né, usando até hoje. E depois a soja também começou a usar. É muito bacana a questão do esterco, principalmente hoje, que o esterco é muito mais rico, muito mais puro. Antigamente se passava 3 lotes com a cama de frango. Hoje a gente passa 2 anos com a cama de frango, de 1 ano e meio a 2, né? Então concentrou muito mais matéria orgânica ali do que o esterco de algum tempo atrás. Caramba. Sucesso o esterco. A mesma estratégia, né? Mas com conhecimento do produto, né? Exatamente. Tendo certeza da qualidade. E a confiança. Muito legal. Hoje, da produção que vocês têm aqui, quanto que é a porcentagem, mais ou menos, que é exportado para outros países? Hoje, o nosso forte não é exportação. Nós exportamos só 10% da nossa produção. Olha só, que legal. Nós importamos mais do que exportamos. É mesmo. Nós criamos, há uns 10 anos atrás, uma distribuidora de frios. Né? E essa distribuidora de frios hoje já participa com 20% do faturamento da empresa. É muito importante para a gente, né? E aí nós passamos a vender queijo com a nossa marca. A gente importa queijo da Argentina, uma baita de uma fábrica, acho que é da melhor do mundo. A gente importa peixes de vários países, importa peixe até da China, tem algum peixe que é da China, né? Bacalhau, importamos legumes congelados, e tem muita coisa aqui do próprio país. O peixe é muito produzido no sul, né? Então compramos muito peixe no sul.
e trazemos para o Nordeste. Tilápia tem muito lá também em Pernambuco. Também. Então, nós vendemos a parte de boi também, não é a parte mais forte. Nós estamos muito mais forte em peixe do que em boi, mas temos também a parte de boi. Então, a distribuidora de frios é uma coisa que veio agregar, né? Assim, para melhorar a logística, porque o trânsito nas cidades grandes é muito grande, você não consegue fazer tantas entregas, aí você já agrega mais algum produto para que o seu caminhão não saia com peso mais baixo do que a capacidade dele. Não compensa. Né? Foi um lance também legal. Então, nós importamos hoje mais do que exportamos. Olha só que interessante. E atenção, estou interrompendo esse episódio rapidinho para agradecer a um dos nossos apoiadores. Esse episódio é um oferecimento da Biense. Cada safra é um novo desafio, mas também uma nova oportunidade de crescer. Por isso, precisamos de parceiros que entendam as nossas necessidades e entreguem resultados reais. Com excelência e inovação, a Biense, referência em nutrição e fisiologia vegetal, está alcançando altas produtividades, dando destaque para a estruturação de plantas com o Estruturato. Quer conhecer mais sobre a Biense e ter uma empresa que caminha lado a lado com você? Então acesse os resultados da safra 24/25 no site biense.com.br. O futuro é Biense. E falando um pouquinho sobre esse mercado consumidor, né, seu Marcondes, que a gente percebe assim um movimento muito forte da opinião do consumidor hoje do que era antigamente, né? Muito por conta das redes sociais, que invadiu nossa vida assim, que hoje é impossível você encontrar alguém que não tenha, que não participe, que enfim, deu muita voz, né, a todo mundo. Infelizmente, às vezes isso não é tão bom, mas ao mesmo tempo são oportunidades de conectar, né, com as pessoas. E existe essa pressão hoje de bem-estar animal, né? As pessoas querem saber de onde que vem o alimento e tudo mais. Como que foi esse processo para vocês? Como que vocês internalizaram essa questão? E o que vocês ouvem muito esse tipo de demanda, né, do consumidor? E o que vocês implementaram por conta disso? Jorge, o frango brasileiro, na minha opinião, é o melhor frango do mundo. Tanto pela parte sanitária, como pelo custo de produção, como pelo profissionalismo que a avicultura tem, né? É muito profissionalizada a avicultura de Pernambuco. Se você vai entrar vai entrar num hospital, numa maternidade, você entra com a sua roupa normal, no máximo bota uma touca e tal. Você entrar no incubatório, na granja de matriz, você tem que tomar 2 banhos e trocar 2 roupas. Nossa. Né? É muito seguro, né? Os frangos não. Os frangos você tem uma exigência menor, mas nas matrizes, no incubatório, a exigência sanitária é muito grande. Então, o status sanitário do Brasil é muito bom. Eu percebo que esse ruído é mais internamente do que a nível internacional. O Brasil não é o maior produtor de frango do mundo, o maior é os Estados Unidos, um pouco maior, mas é o maior exportador. Exporta 1/3 da produção, né? Exporta para quase todos os países do mundo. Então é muito bem aceito o frango do Brasil lá fora. Talvez seja coisa mais aqui, de alguém que discorda de alguma besteira ou outra, né, tal. Eu vejo uma preocupação maior na ave de postura comercial produzir ovos do que no frango. Porque a postura tem a história da gaiola, que é muito comentada. A galinha está ali presa, né? Mas já estão fazendo umas gaiolas maiores, que você, ao invés de botar 4 galinhas, bota 8, mas com um espaço maior, que ela possa dar uma caminhada maior, né? Ali, que para não ficar assim num local muito pequeno, preso, né? Ali. A desvantagem da gaiola é realmente a galinha tá presa ali. Mas a grande vantagem é sanitária. Porque as aves, elas naturalmente não foram feitas para ser criadas em cima das fezes, né?
Quando as aves estão em cima das fezes, a probabilidade de pegar uma doença ali e tal é muito maior do que quando não tem contato com as fezes, como é o caso das gaiolas, né? Então, tudo na vida tem essas coisas, tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Voltando para o frango, a parte de bem-estar do frango é muito bem controlada, tipo, no transporte, você manter a quantidade de aves por metro quadrado ali, para ela não ir muito apertada. Na questão do abate, tem que insensibilizar antes de ser abatido, para quando ela levar o corte, ela tá ali meia tonta e não sentir o corte, né? Como boi também, me parece que é assim o abate, né? E é uma coisa, eu vejo com muita tranquilidade. O avicultor tem muito respeito à legislação, tem muito respeito ao meio ambiente. Agora, sempre vai ter alguém contra, né? Que fala alguma coisa, que inventa alguma coisa. O frango tem... hoje o frango sai com 42 dias, não quer que tenha um frango, tem hormônio. O frango nunca teve hormônio. E isso já está mais do que provado que não foi. O que aconteceu foi melhoramento genético. Como está acontecendo com o boi também. Antigamente você abatia um boi com 5 anos, hoje tem gente está batendo boi com 2 anos, 1 ano e meio, né? O quê? É melhoramento genético, é melhoramento nutricional, né? Isso tudo que faz com que... soja, por exemplo. Você está falando em soja. Aqui a gente está falando de várias pessoas colherem 80, 90, até 100 sacos de soja por hectare. Se você for há 10 anos atrás, isso era metade. A metade. Porque é hormônio? Não. É tecnologia, né? É tecnologia. É mais assertibilidade nas coisas, a modificar os melhoramentos genéticos ali das plantas, né? É isso. Não vejo isso com tanta preocupação não hoje. Bom. Perfeito. Sr. Marcondes, e nós estamos vivendo um momento também na região oeste da Bahia, né, do aumento da industrialização, né? Chegando agora uma usina de etanol, né, em Paz, instalando uma planta aqui, já começando a rodar. E como é que o senhor enxerga esse movimento, né? Visto que lá em 2000 o senhor foi um dos pioneiros na indústria aqui já na região, né? Porque de fato a região vive o agronegócio, vive e respira o agronegócio. A gente vê um aumento também da agricultura, né, através do uso da irrigação. Então, na mesma área, você conseguindo fazer de 2 a 3 safras. E também a vinda da industrialização para cá agora, para a nossa região, né? Como é que o senhor enxerga isso aí como um empreendedor? Qual que é a visão de futuro? Olha, Luiz, tem um lado, o lado ruim para o avicultor e tem um lado bom, né? Ruim porque é no momento só. O momento você chegou um concorrente para milho e sorgo, né? Grãos que a avicultura usa, né? Aí vai ficar mais caro no começo? Vai. Mas depois isso vai se ajustando. Porque, pelo pouco que eu entendo de agricultura, ou quase nada, mas a gente sabe que a rotação de cultura é importante, né? E me parece que isso vem sendo um pouco ignorado na região, o pessoal vem adiando, né? Muita soja, porque milho tinha cigarrinho, milho tinha milho é a liquidez, não sei o que e tal. Agora, eu acho que com a vinda da Impasa, aí com esse consumo e tal, o pessoal ficando mais animado, principalmente com sorgo também, né? Eu acho que vão plantar mais, já começaram a plantar mais, é o que a gente escuta falar. Sim. E daqui a pouco, o baiano, o produtor do Oeste, vai estar plantando um que é necessário para a avicultura e para o etanol também. Eu acho que isso talvez assim tenha sido bem melhor do que a gente imagina, né? Tanto para o mercado depois, como também para a própria agricultura, que vai ter mais essa condição de ter demanda para o milho que ele precisa, eu acho, tanto fazer essa rotação. E um dos produtos, né, desse processo do etanol de milho é o DDG, né? O senhor vai absorver esse DDG que a Impasa vai gerar, senhor Marcondes? Oi, Luiz. E explica para quem não sabe o que é isso também. Luiz, é uma notícia que não é boa, rapaz. Porque
eu não tinha experiência com DDGS, né? Nem DDG, e aí fomos fazer os nossos estudos e tal, ver o teor nutricional que ele tem, né? Quais as restrições que tem para a avicultura, e chegamos à conclusão que, infelizmente, não é uma matéria-prima economicamente viável para a avicultura, porque ela tem uma energia bem mais baixa do que o milho e é muito pobre em aminoácido. Então, quando entra na composição da ração de frango, por exemplo, como é uma ração que tem um nível de proteína alto, de energia alto, ela ocupa muito espaço e você tem que cobrir esse espaço com outros ingredientes que o nutriente é mais caro, tá entendendo? Como no caso energia, óleo de soja, é bem caro, né? E economicamente a gente não conseguiu até aqui viabilizar. Talvez no futuro baixe um pouco esse DDGS e aí consiga entrar um pouco na fórmula. Estávamos loucos para usar e numa escala boa, né? Porque pertinho aqui da fábrica da gente e tudo mais, mas infelizmente a gente não encontrou o caminho ainda, né? Mas quem sabe a gente consiga depois encontrar uma solução para isso. Agora, já para boi, exatamente o que eu comentei, é fantástico. Para boi é espetacular. Por exemplo, a gente tem o nosso semi-confinamento e tal, e a gente sabe que a ração de boi ela é diferente da de frango. A de frango, o mais caro na de frango é a proteína, o mais caro na de boi é energia, né? Por quê? Porque o boi você pode usar a ureia, nitrogênio não proteico. E a ureia tem 288% de proteína. O farelo de soja tem 46%. Você vê aí, né, a diferença. Então, o que é caro na ração do boi é a energia. E a energia do DDGS para o boi, ela é boa, né? Ela entra de uma forma assim tão significativa que às vezes até expulsa da fórmula a ureia. É fantástico. Para boi ela é fantástica. Então, acho que o uso a pecuária aqui deve crescer com essa, né, com essa chegada do DGS aqui na região. Perfeito. Muito bom. E uma curiosidade, né? A gente já está caminhando para o final do episódio, passou super rápido, né? O papo é bom, o papo passa é ligeiro. Bom. Queria saber de onde que veio esse nome, né? Mauricéia. Se pudesse contar para nós. O José, meu pai, quando começou a vida dele, foi com a mercearia, logo no começo. E ele contou pra gente, que nome que eu vou botar nessa mercearia? E aí fez um sorteio de 3 nomes. E o nome Mauricéia foi sorteado. Eu disse, pronto, então vai ser Mauricéia, né? Aí foi depois padaria e continuou, e depois fábrica de biscoito, Mauricéia. E a minha granja, eu tenho granja Mauricéia, né, também. E aí quando a gente foi entrar, quando a gente entrou, antes de entrar no abatedouro, eu fiz uma pesquisa. De novo, aí eu botei 5 nomes e fiz uma pesquisa no mercado. Qual o nome mais apropriado, qual o nome que você gostaria de ter uma marca de frango? Mauricéia ganhou de novo. Olha só. Unânime. Eu pensei em mudar naquele momento o frango, né? Sim. Mas não, aí não teve jeito, continuei com Mauricéia também. Porque realmente, né? A gente já não pensa outra coisa. É um nome forte, né? Já forte. Fixou e um nome exclusivo, né? Assim, é verdade. Os nomes são parecidos, é né? verdade. Você vê uma empresa parecida com a outra. Isso mesmo, Luiz, é verdade. Tem uma identidade forte, né? É verdade. Mas é a junção de outros nomes de pessoas ou... Não foi... Há muito tempo atrás, simpatia, eu sei que tinha Aurora, Mauricéia e outro nome que ele fez a escolha. Já no nosso caso, a gente botou outros nomes até assim mais elaborado também, né? Mas enfim... Olha só. A marca, o nome é forte. Interessante. O senhor Marcondes, sobre... Falando, né, acho que de ensinamento de vida, né? Muito importante, um ponto. Qual mensagem, qual ensinamento, né, o senhor deseja passar para os seus sucessores? Né? Que a gente vê hoje um movimento na agricultura, né, na indústria brasileira também,
chegando à segunda geração, em alguns casos a terceira, né? Então esse processo de sucessão ele está muito forte, né? E muitas da primeira geração tem dúvida, né? Como é que eu vou fazer esse processo? Né? A segunda geração está trabalhando, outros não. Mas no seu caso, qual tipo de ensinamento que o senhor acha primordial passar para esses sucessores continuar, né? Mauricéia por mais 38, 40, 50, 60 anos, né? À frente. Pois é, eles dizem que os estudiosos que o maior problema de empresa familiar é a terceira geração, né? No nosso caso, no meu caso, eu estou agora com entrou a segunda geração. Eu tenho 3 filhos e, naturalmente, os 3 quiseram vir trabalhar na empresa. Eu achei muito bom, excelente. Isso é um privilégio, né? Então, os 3 estão trabalhando. Inicialmente eram funcionários, depois se tornaram sócios. Eu doei uma parte, eu e minha mulher doamos uma parte da empresa menor para eles. E eles são sócios. Vão muito bem, graças a Deus. A gente criou os filhos assim com muita simplicidade e insistindo muito e dizendo que a honestidade é importante, que você não pode abrir mão disto, né? De fazer as coisas certas. Qualidade naquilo que a gente faz é primordial, porque você produz um produto, você pode perder o cliente e ele voltar se for por conta de preço, mas por conta de qualidade, para reconquistar esse cliente de novo é muito complicado. Então, qualidade é muito importante, né? Eu acho que a segunda geração vai bem, né? O desafio vai ser eles com a terceira geração. Com seus netos. Com os netos. O neto mais velho tem 12 anos, ainda tem um caminho pela frente, né? Mas eu acho que uma das coisas boas que aconteceu também, que eu casei cedo, então tive os filhos cedo, e eles puderam entrar, já estão tudo formados, já estão tudo já tiveram os filhos, né? Então está bem estabilizado e acredito, eu tenho fé que vai dar certo a continuidade com eles, sim. Essa participação deles desde pequeno no negócio ali próximo, vendo o exemplo, foi muito importante, então, né? Acho verdade. Que, de fato, o pessoal fala que, né, o exemplo ele arrasta, né? Ele, de fato, é o que mais ensina, né? Parabéns, Sr. Marcondes. Verdade. E temos também, né, Sr. Marcondes, um público jovem que nos acompanha também, né? O pessoal que está estudando, muitos deles agronomia, né? Tem outros cursos também. O pessoal que está na fase de desenvolvimento, né? Se o senhor tivesse hoje, vamos pensar, 25 anos de idade e precisasse começar do zero, o que o senhor faria? Vai ser uma dica para muitos jovens aí pensar no avanço, né? Pois é, Luiz, talvez seja uma das perguntas mais difíceis, né? Mais difícil. Mas em qualquer coisa que você vá fazer, você tem que ser bom no que faz. Que você sendo bom no que faz, se você é um funcionário, se você tem o seu próprio negócio, você tem que ser bom no que faz. Que você sendo bom no que faz, você vai conquistando as pessoas, você vai ganhando mais espaço. E é lógico que não é só isso. Aí vem trabalho, aí vem a capacidade de se ajustar aos novos tempos. Estamos antes aqui da reunião falando na inteligência artificial, né? Então, quantas coisas que no passado existia que hoje está em desuso, né? E quantas coisas existem hoje que daqui a 20 anos vai estar também em desuso. Então, acompanhar a modificação, a mudança do mundo, né, e de onde você vive é muito importante, muito importante. É isso. Você vê que tem bastante tema, né? A gente acabou comentando da IA, né, da inteligência artificial no início, né? Acabamos não adotando esse tema aqui no nosso bate-papo, né? Mas como é que o senhor está vendo essa evolução, né, Sr. Marcondes? Na avicultura está entrando já a inteligência artificial no processo? Tem algum movimento nesse sentido? Sim, Luiz, tem. Mas o movimento na avicultura ele tem sido mais em tecnologia, em
melhora da tecnologia dos equipamentos Perfeito. do que na própria IA ainda, né? Mais na automação. Aonde a gente tem mais mão de obra, tem mais quebra-cabeça na avicultura, no abatedouro. Então, já as máquinas estão ficando muito mais inteligentes, ajudando muito. Por exemplo, nós compramos agora uma máquina de desossa de coxa que ela lê a coxa, né? Mapeia o tamanho dela e regula a ferramenta para tirar o osso na posição do tamanho dela, aonde vai deixar a mínima quantidade de carne no osso. Então, coisas desse tipo, né, tem acontecido muito na avicultura. Melhorar a tecnologia, a automação, né, melhorar a precisão, melhorar o rendimento, tem acontecido muito. A IA ainda não está muito assim, não penetrou muito na avicultura, mas com certeza vai ter o espaço dela, vai entrar, e a parte de campo, eu acho que vai ser a primeira que vai entrar, esse monitoramento do frango no campo e tal. Ali eu acho que vai ser uma das primeiras coisas que vai acontecer, vai ser no campo. Como a gente está vendo também que, no caso da pecuária e da agricultura, já os inícios de trabalho também no campo. Acho que no frango, na avicultura, vai começar também pelo campo, na minha opinião. Perfeito. Muito bom. Isso mesmo. Bom, então, para encerrar também o nosso bate-papo aqui, algumas perguntas rápidas para descontrair. Tem os livros também, a dica lá, né, Josi? Não sei se o Marcondes é um adepto à leitura muitas vezes, mas... Opa, obrigado. Vamos lá, qual que é o seu prato preferido com frango, senhor Marcondes? Olha, a parte do frango que eu mais gosto é da coxa. A sobrecoxa desossada com pele é o meu preferido. Olha só, assado, né? É porque os estudos estão dizendo aí que a gordura animal é muito mais saudável do que a gordura vegetal. Então, a gente pode comer um pouquinho de gordura, me parece hoje, com menos preocupação. Verdade. O que faz o senhor levantar cedo ainda hoje? Eu gosto muito de trabalhar, Josi. Eu gostaria de morrer trabalhando. É uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar. Muito bom. E uma palavra que define a Mauricéia? Josi, honestidade. Muito bom. Perfeito. Isso para mim é o que é mais importante. Quando falo Mauricéia, me remete também à qualidade, assim. Primeiro, é verdade, é porque uma palavra só... É difícil, né? Difícil, mas né? Mas a honestidade leva à qualidade. Exatamente, leva à qualidade. Exatamente. Tem que bem primeiro. Muito bom. Uma decisão que parecia errada e foi a melhor que tomou? Josi, foi aquela que eu falei a vocês de construir um abatedouro lá em Pernambuco naquela hora. Foi, mas depois deu certo. Sim, com muito trabalho errado. E tal, deu certo. Mas na época foi errado, porque na época o povo só queria consumir o frango quente, né? Abatido na hora quente. Né? Talvez tenha sido isso. E para fechar, essa dica de leitura, né, que o Luiz comentou, se existe algum livro que é importante, que foi importante, que você possa recomendar aí para os ouvintes. Olha, eu não sou muito fã em leitura, mas tem, eu costumo assim apreciar os cases de sucesso, né? Um que foi que cada um fez para uma coisa, depois cada um fez para outra. Esse dia eu estava lendo o livro do dono da Faquin. É bem bacana. Né? Gostei muito, indicaria. E não sou muito em leitura não, mas dou as minhas pinceladas aí. Biografia, maravilha. História, eu adoro história, mas na minha cabeça eu tenho uma memória muito ruim. Tem um processador até bom, mas a memória é ruim. Eu entendo agora, gravei, mas daqui a 6 meses eu fico preocupado porque esqueci. Né? Eu entendo, eu sou meio assim também. Também é meio assim. Eu aprendo e depois já não lembro mais o que eu aprendi. Tem que anotar. De história. Né? Anotar muita coisa. E dizem que o nosso cérebro foi feito para criatividade, né, São Marcondes? Porque lembrar, assim, nós temos uma capacidade sim, mas o principal dele é a criatividade, é pensar
para frente, como é que a gente pode melhorar, né? Verdade. E em meio a tantos negócios, né, Sr. Marcondes, a tantos processos também, né, do dia a dia ali que tem que organizar. Na verdade, não é que ele é ruim de memória, a memória está sendo usada em outros lugares. Exatamente. Então, ótimo, maravilha, foi excelente aqui a nossa conversa. Deixa o espaço para as últimas palavras aí, se quiser mandar um recado para alguém ou convidar o pessoal para conhecer. Olha, eu queria parabenizar vocês, o CultiveCast, porque faz um trabalho muito importante, muito importante. Vocês estão muito focados na área agrícola, né? E aí eu tenho acompanhado, tenho visto, vocês trazem novidade, vocês trazem coisa do momento, vocês trazem assim, muitas matérias que é super importante, né? Eu assim, sou fã desse programa de vocês, assisto sempre que posso, né? À noite e tal, nas horinhas ali, eu sempre acompanho. Não todos, mas quase todos. Assim, é um trabalho muito bacana. Parabéns, viu? Que continue e que possa ajudar cada vez mais o agronegócio, né? Ai, que maravilha. Vendo o senhor é muito mais, né, importante ainda. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Sr. Marcondes. Muito obrigado. É isso aí. Então, esse foi o episódio com a história aqui da Mauricéia, né, do seu Marcondes, que fez acontecer aí uma história inspiradora. Tenho certeza aí que vai marcar aí para muita gente que também ouve o nosso podcast. E agradecer demais a sua audiência, né? Como sempre, falar se ficou alguma dúvida, se ficou algo que você gostaria de comentar, deixa aí nos comentários do vídeo. Se você quiser também pode mandar lá para contato@cultivefuturo.com.br e não se esqueça de se inscrever no canal. Se você está acompanhando a gente aí do YouTube, não custa nada para você, 5 segundos, e você ajuda muito a esse conteúdo chegar a muito mais pessoas, tá? Curte, compartilha, comenta. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!